de Apologética 2. Apologética 2. Vamos entrar na questão do problema do mal. Por que o mal existe? Por que o mal é presente? Se Deus é bom, por que Ele permite que o mal assole seus filhos e também assole a humanidade? Nós vamos entrar nesse assunto e antes de nós entrarmos, vamos orar ao nosso Deus para que Ele possa estar iluminando nossas mentes. Pode orar, irmão psicólogo. Amém. Santo Deus, amado Pai, mais uma vez te agradecemos e rendemos graças, Pai, por esse dia que passou, esse dia que o Senhor nos deu e esse dia que nós chegamos aqui em paz no CITES. Aqui nós viemos não só, Pai, para aprender, para absorvermos conhecimento, Pai, para utilizarmos os dons que o Senhor nos deu, mas também, Pai, para utilizarmos o Teu Espírito aqui nesse lugar, para que seja Ele a nos ensinar, nos instruir, e que todo esse conhecimento absorvido, todos os dons utilizados aqui, sejam primeiramente para a honra e glória do Teu reino, para trabalhar e fazer a Tua boa obra no dia de amanhã e nos próximos dias que virão. Continue, Pai, a transmitir esse conhecimento através do nosso professor que está aqui, que nós venhamos estar com os ouvidos abertos, Pai, para entender e ouvir, e que seja tudo feito por intermédio Teu, Pai, pois a glória é primeiramente totalmente Tua, Senhor. E assim nós colocamos mais uma aula em Tuas mãos, essa última aula de apologética, e assim nós já Te agradecemos pelo mais que o Senhor fará nessa noite, Senhor. E assim oramos, agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar sobre o problema do mal. Tem um ateu que ele fez até aquele filme do Sherlock Holmes, não sei se foi 1 ou 2, que ele é um ator, ele é um gordinho que era irmão do Sherlock Holmes, é um gordinho tal, que ficava pelado no filme. Esse cara aí, atualmente, ele é um pensador, filósofo e também um jornalista, e um ateu convicto. Um dia, tem alguns anos já que aconteceu essa entrevista, um repórter perguntou para ele, nós sabemos que o Senhor era ateu, mas eu queria que o Senhor respondesse essa pergunta: caso Deus venha existir, o que você falaria para ele caso o céu seja real? Se você tivesse essa oportunidade de chegar no portão celeste, o que você diria a Deus? Ele disse, eu diria assim: eu não aceito entrar na porta do céu, porque o Senhor é mau, déspota, e o Senhor é um boçal. Mas antes de me jogar para o inferno, eu quero fazer a seguinte pergunta: como tu ousa, como se estivesse perguntando para Deus, como tu ousa permitir que crianças de tenra idade morram de câncer? Como que o Senhor ousa que tenham guerras no mundo, vidas sejam perdidas? Como o Senhor ousa a permitir que coisas ferem crianças, adultos e idosos? Como que o Senhor ousa permitir o mal e o Senhor ficam de braços cruzados? Porque aí depois que eu responder isso, o Senhor pode me jogar para o inferno. Então a gente vê um cara que não é um ateu convicto, mas é um cara que tem raiva de Deus. Então todo ateu, eu digo ateu militante, eles creem em Deus, mas eles tentam mascarar essa circunstância desse mundo para quê? Para dizer que Deus não existe. Mas todos eles passaram um trauma dentro da cristandade. Vou dar um exemplo de o Dawkins. O ateu Dawkins, ele é um ateu militante, tem um neo-ateu, chamado de neo-ateísmo, neo-ateu. Ele, quando era pequeno, ele foi molestado por um padre. Então, automaticamente, quando ele cresceu, ele começou a sentir raiva da religião. E quando ele entrou para a faculdade, ele se tornou um militante da fé cristã. Ele disse, agora, porque um padre me molestou, agora eu tenho raiva de Deus, e por causa disso eu não creio em Deus. Militante do ateísmo, cara. É militante do ateísmo. Então ele começou, depois da faculdade, começou a lutar contra a fé cristã. Por quê? Porque ele passou por um trauma. Enquanto ele era pequeno, ele era um coroinha na igreja, e o padre molestou ele, ele cresceu com raiva de Deus, e com forma de reprimir isso, ele começou a lutar contra a fé cristã. Só que todos os ateus,
eles sempre vão entrar na questão do mal. Eles vão perguntar: se Deus é tão bom assim, por que Ele permite que o mal aconteça no mundo? Primeiro, temos que olhar para o pressuposto bíblico, porque essa pergunta não é uma pergunta filosófica, é uma pergunta teológica. Porque falar da origem do mal é falar de algo que não existia, mas que passou a existir. A palavra origem já define o quê? Um começo. Define um começo. Porque se você pegar a origem das espécies de Charles Darwin, você vai ver algo diferente do que o ateísmo vão dizer sobre a origem do mal. Por quê? Quando Charles Darwin ele criou essa teoria da evolução, ele investigou, todo o processo evolucionário do homem. E nesse processo ele viu que em um momento uma dos homens teve uma falha genética. E essa falha genética trouxe uma falsa moralidade na pessoa. Todo hominídeo que eles falavam eram iguais. Todo mundo era um coletivo, igualitário, mas uma espécie de hominídeo perpetuou essa falha genética. E por isso existe aqueles que fazem o mal ou aqueles que fazem o bem. Porque um momento da história da humanidade teve uma das evoluções que fracassou e tiveram essa falha genética ao longo do processo evolucionário, que é uma falácia, é uma forma de tirar toda uma origem do mal. Só que, segundo Dawkins, ele vai dizer o contrário. Ele vai dizer que o mal e bem são relativos. Só que, em termos de questão filosófica, isso não coaduna, porque na filosofia pressupõe que existe o mal e existe o bem. É um fato. E o mal está aí. Só que o filósofo não sabe explicar a origem do mal, porque é ainda algo complexo. Então, o que Dawkins vai falar? Ele vai dizer o seguinte, que a moralidade são expressões humanas em que o homem pode escolher. Então, como que ele vê a bondade? Ele vê a bondade apenas como sentimentos nobres. Assim como você tem desejo sexual, você pode fazer o bem. Você pode fazer o que é certo. Porque você tem um sentimento nobre em seu coração que faz com que você escolha fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Então Dawkins ele vai mais além. Ele vai dizer, por exemplo, que o mal também é um sentimento, mas não nobre. E só que na visão dele ele vai dizer o seguinte, que o que Hitler fez não pode ser medido como um bom e mal, já que essa questão de evolução das espécies trouxe que o maior domine o menor. Mas o ateu nunca vai dizer para você que isso existe, Chama de seleção natural. Seleção natural. É dizer, o maior pode subjugar o menor. Eles são inferiores, nós somos raças superiores. Tudo isso tem viés do ateísmo, porque o ateísmo tira o senso de moralidade, mesmo o mal ou o bem que esteja presente no mundo que a gente vive. É uma falácia totalmente complicada, porque o mal está aí e o bem está aí. Agora, da onde veio esse senso de realidade do bem e do mal? Todos tiveram um princípio. Se nós pegarmos todas as religiões do mundo, vamos pegar, por exemplo, o espírita, eles não vão saber explicar a origem do mal, porque na visão deles, o mal se dá por causa das reencarnação que acontecia ao longo dos processos das eras. Então, aquele que faz o mal, ele reencarna a fim de ele se curar, para que na próxima vida eles alcancem a luz, até ele alcançar o nível supremo. Mas pergunte para ele, mas quem trouxe o princípio do mal? Eles vão dizer, nós não sabemos. Nós cremos que o mundo já vem pronto e o mal já está aí e nós não sabemos explicar. Você pega, por exemplo, o islamismo, o Islã vai dizer que o homem já nasceu mal por essência. E quando Allah criou a humanidade, isso está no livro do Alcorão, Allah cria o homem e a mulher já imperfeito. Então, quando ele cria Adão e Eva, assim que eles vão denominar, Adão e Eva já veio quebrado. Então, na visão deles, o mal não teve início, já nasceu com o homem. Então, Deus criou o homem, tá? Agora você escolha o que você quiser. Quer fazer o mal e o bem? Escolha seu caminho. O budista vai dizer que o mal ele faz parte do equilíbrio do ser humano, do yin yang. Tem que ter um mal para existir o bem. Então é um fator que traz
um equilíbrio chamado tal, não, é o tal, é o famoso equilíbrio. O mal e bem são apenas polos diferentes que um depende do outro, que também é uma falácia, isso não explica, né, a razão da origem do mal. Se a gente pega, por exemplo, o confucionismo, que é uma religião antiga que veio do shintoísmo, vai dizer que um dia um deus, né, esqueci o nome, um nome estranho, criou a raça humana a partir do seu sangue. Então, quando esse deus nipônico criou a humanidade a partir do solo, a partir do seu sangue, ele vai dizer que essa primeira raça de ser humano já veio pronto, mas já veio com a predisposição para fazer o mal e bem. Aí vocês perguntam para eles, qual foi a origem do mal? Não sabem explicar, apenas essa divindade nos criaram assim. Eu poderia citar muitas religiões, por exemplo, o heileanismo, que é uma religião que vem da origem do racionalismo, que é uma religião antiga, vai dizer que um grupo de extraterrestres veio nesse mundo e plantou uma semente aqui na Terra e gerou a raça humana, e essa origem trouxe homens imperfeitos. Parece que o ET veio aqui e criou uma raça que não teve muito êxito. Por isso que hoje há muitas guerras. Homem mata ser humano, por quê? Porque foi uma experiência mal feita. Então, muitas religiões tentam buscar alternativas, bizarro. Prometeu, bota lá, né? Seita heileanismo, né? É coisa bizarra. Então, por isso que muitas religiões não conseguem explicar a origem do mal. Somente a fé cristã tem essa resposta. Eu citei aqui no mínimo 6 religiões, podia citar várias, mas somente a fé cristã consegue responder toda essa origem do mal, porque a Bíblia Sagrada já revela que houve um princípio em que Deus criou uma criação perfeita, justa e também feita de amor, mas nós vemos que haverá um momento em que o ser humano irá se desviar para o lado do mal. Aí a pergunta é, como se originou o mal? Muitos vão dizer, foi na queda. Não foi na queda, foi antes da queda. O mal se originou no céu. Como Satanás e seus anjos. O mal já existia. O mal passou a existir aqui. Só que o mal, ela teve uma origem aonde? No céu. Então o céu é que se originou. No princípio, Deus criou toda a sua criação reta, justa, a fim de que a glória de Deus se manifestasse na sua criação. O que houve no céu? Deus criou suas milhares de anjos. Ninguém sabe como que se originou o mal no diabo. Deus criou anjos perfeitos que tinham o objetivo de trazer a glória de Deus para o mundo e também como representantes da corte celeste. Mas certa feita, não sei se eu posso aplicar Ezequiel 28, porque ali faz uma referência, diga-se de passagem, uma referência indireta acerca do diabo, que fala, querubim ungido, a qual se vestia de pedras e te afogueavas com pedras preciosas, até que um dia se achou iniquidade em ti. Então nós vemos que em Ezequiel 28, em certo momento da eternidade, Satanás passou a despertar esse desejo de ser igual a Deus. Agora, como que se originou esse tipo de sentimento? Nós não sabemos, porque nós conhecemos a nossa realidade, porque a nossa realidade que nós só caímos porque alguém nos tentou. Mas quando nós olhamos para o céu, que os anjos conviviam no trono de Deus, viviam na corte celeste, mas de uma hora para outra, não sei o que aconteceu, Satanás começou a despertar um mal, sendo que ele estava na glória celeste, estava junto com Deus. Como que se deu esse início de orgulho? Como que se originou esse despertar do egoísmo, esse despertar do desejo de ser igual a Deus? O diabo começou a alimentar essa vontade de ser igual ao Senhor, de ser adorado igual a Deus. Então, a partir daí, começou a revelação e o processo do mal. Então, o diabo, nós vamos ver se isso é teologia, se é demonologia, embora que a Bíblia se cala com relação a isso, a gente sabe que o Satanás, ele era um anjo. Então, automaticamente, se ele era anjo, ele caiu de algum lugar, foi do céu. Então, a partir daí, o diabo começou a enganar a medida celeste. Só que os anjos nem sabiam que era mal.
Só Deus conhecia o mal, porque só Deus pode conhecer o mal e não pecar. Quando a criação tenta mergulhar no pecado, ele sempre vai ser inclinado para aquilo que não glorifica Deus. Deus, ele sabia que existia o mal, mas a criação não é capaz de ter consciência do mal e ser incapaz de pecar. Nós vemos, o diabo conheceu o mal, o que houve com ele? Ele se inclinou para o mal. O homem conheceu o mal, o que ele fez? Se inclinou para o mal. Então, quando o homem tem que se despertar para o mal, ele vai ser inclinado para aquilo. Então nós vemos no céu, o diabo, depois que Satanás ele começou a alimentar esse orgulho, o que houve com ele? Ele se mergulhou totalmente no pecado. E a partir daí começou o processo de quê? De famoso discurso político no céu, a primeira banca política no céu. Então o diabo fez o primeiro comício político no céu, botando Deus como se fosse inimigo. Eu vou até conjecturar, talvez Fred dizia, tá vendo? Deus não é bom, porque Deus, ele não revelou, ele escondeu muitas coisas da gente, então ele é mentiroso. Então Satanás começou a despertar a semente da dúvida. Quando entra aí, as coisas começam a apertar. Então quando o diabo começou a plantar a semente da dúvida dos anjos, o que houve? Os anjos começaram a alimentar esse tipo de sentimento e automaticamente, né, houve guerra no céu, como está escrito em Apocalipse. Não me recordo qual capítulo, mas faz referência ao início dos tempos, e houve guerra no céu. É 11? É porque o Apocalipse faz essa referência desde os primórdios. Então houve guerra no céu, Satanás e seus anjos começaram a guerrear contra os anjos celestes, e ele pecou no lugar que era menos improvável, que era no céu. Então a partir daí, a história do início do que é mal passou a ser mais palpável. Então aí começa um processo de uma outra realidade, que é o processo da criação do homem, da mulher e do mundo. Nós vemos, por exemplo, em Gênesis 1, a gente viu o diabo caindo aqui. Eu vou botar esse pauzinho feio aqui. O diabo cai. De uma certa forma, ele teve um certo livre-arbítrio. Tipo assim, como Adão e Eva. Ele não foi criado com todo o poder, mas foi criado, né, em estado de perfeição. Não é perfeito, tem que ter uma diferença entre ser perfeito e estado de perfeição. Quer dizer, eu posso não conhecer o mal, mas eu posso começar a conhecer, então, se eu quiser. Então é estado de perfeição. Adão e Eva também foram criados em estado de perfeição. Não perfeito, perfeito é Deus. O que é estado de perfeição? É quando você prepara ali uma criação bonitinha e tal, com seu caráter íntegro. Pô, esse cara, assim, se ninguém ensinar ele o que é fazer o mal, ele jamais vai conhecer o mal, porque ele é incapaz, a não ser se alguém induzisse ele a cometer tal coisa, ele passar a conhecer o que é ruim. Talvez vai plantar a semente da dúvida, ele vai pensar, pô, será que fazer isso é bom ou ruim? Aí já era, o cara vai inclinar. Então eu acho que Satanás sim tinha livre-arbítrio. Eu sou calvinista, mas eu creio. Eu sou um calvinista também, acredito que Adão e Eva tinham livre-arbítrio. É fato. Adão e Eva. A maioria dos calvinistas acreditam que antes da queda eles tinham livre-arbítrio. Tinha. Não, exceto a visão supralapsariana, vai dizer que não. Que eu não concordo. Tentando diferenciar qual é a influência. Eu não concordo, porque falar que Adão e Eva não tinham livre-arbítrio, então Deus não podia culpá-los. Grangonada super. Ele crê nisso, os criatura. Não concordo. Não concordo com isso, né? Porque isso é uma forma de tirar a responsabilidade do homem. Né? Então, se o homem pecou, foi por escolha dele. Aí, só que a minha visão calvinista, que é a visão mais moderada, vai dizer que depois da queda, o homem é capaz de escolher Jesus, Deus. Aí é o processo da forma como Deus se revela. Aí é uma questão mais da área da teologia bíblica, né? Da teologia pactual, aí já é outra área, a área da teologia bíblica, a forma como Deus se revela ao longo da Escritura. Nós vemos é Deus que sempre se revela ao homem depois da queda. Assim, jamais o homem vai escolher Deus. Nós vemos no caso de Abraão, quando Deus fez a aliança no começo. Nós vemos no caso, né, a aliança da preservação, é Deus quem se revela a Noé. Nós vemos a aliança da lei. Não é Moisés quem vai em busca da lei, é Deus que dá a lei, dá a lei a Moisés. Nós vemos a aliança do rei, só que tipo assim, Deus deixou para o homem escolher o rei, fizeram besteira. Agora Deus falou, agora eu vou escolher o rei que eu vou colocar.
Então, aí Deus deu bom. Deus que escolheu o homem segundo o coração dele. Então nós vemos na Bíblia as revelações de Deus, é Ele quem vai em direção ao homem, e jamais o homem vai em direção a Deus. Por quê? Porque o homem, depois da queda, ele se tornou o quê? Inimigo de Deus, então ele é incapaz de buscar o Altíssimo, a não ser quando Deus se revela para ele, a não ser quando Deus se revela. Outro caso, Sansão. Quem escolhe Sansão? É Deus. Então, hoje o Senhor vai ter a Manoite, esse homem será nazireu, ele não cortará os cabelos dele, não beberá vinho. Agora, não foi Sansão que escolheu aquilo, foi Deus que determinou, né, a ação de Sansão, porque Sansão, o cara, ele tinha um parafuso solto, né? Então, era um cara meio maluco, mulherengo, então um cara meio doido, né? Tinha um parafuso solto. Então nós vemos na Bíblia essa sucessão de revelação. Por quê? Porque é Deus quem se revela ao longo das eras, porque depois da queda o homem só fez besteira, é fato, né? Vemos no caso, né? Antes do período, né? De Noé, o homem matando um ao outro, nós vemos a Torre de Babel, nós vemos uma situação absurda, o povo de Israel idolatrando outros deuses, mesmo Deus ali com eles, né? O povo idolatrando ali. No caso de Saul mesmo, né? No caso de Saul, Deus escolheu ele para ser rei, né? Deus escolheu, mas antes falou, né? Queremos um rei. Agora vou castigar esses caras aí. Deus escolheu segundo o coração do povo. Do povo. Agora, quem escolheu? Um homem bonito. Um homem bonito. Segundo as expectativas. Creio que o cara sarado, fortão. Se diferenciava de aí Deus escolhe Davi. O cara que não era tão assim, baixinho, que não tem atrativo, até Samuel duvidou. Pô, é esse cara aí, mano? Você não tem mais um irmão, não? Então, Deus sempre escolhe o improvável, né? Agora, Deus escolheu Saul, mas escolheu o rei segundo a imagem do povo. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa questão do Davi ser o homem segundo o coração de Deus, existe confusão aí quando a pessoa fala segundo o coração de Deus, quer dizer que ele agia em tudo segundo o coração de Deus, ou quer dizer que segundo o coração de Deus é segundo os planos de Deus? Segundo a escolha de Deus. Tipo, muitos falam lá, Davi é o homem segundo o coração de Deus, por causa do coração dele. Não é por causa disso. Como Deus falou, vou escolher um rei para mim. Agora, eu vou escolher um rei para mim. Esse que será o rei que vai governar esse povo com retidão e justiça. Eu sei que ele vai cair, vai fracassar, vou dar um puxão de orelha dele, mas é o rei que eu escolhi. Agora, muitos confundem, pega esse texto e diz: Davi era segundo o coração de Deus, parece que era o mérito da vida, que Deus viu algo de bom nele, mas o contexto é escolha divina. É um pouquinho da nossa visão também. Quando fala de coração, a gente pensa logo mais nessa parte sentimental mesmo. E só que no hebraico um pouquinho mais segundo essa ideia. Exatamente. Segundo o coração que está seguindo os mesmos princípios. Exatamente. Muito na ideia dos filhos era isso também. Tal filho é segundo o meu coração também, porque respeitava os pais, seguia os mesmos preceitos. Davi era essa mesma ideia. A palavra, beleza. É que algumas pessoas. Perdão. Não, vou pegar na teoria, eu estou escrevendo aqui no quadro. Algumas pessoas falam assim: poxa, como é que pode? Davi fez isso e ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Davi era pecador como qualquer pessoa. Davi só foi escolhido por Deus. Esse cara será o rei. Será o rei e foi o melhor reinado da história. Foi o melhor reinado. Isso foi Deus escolher. Depois disso, nós não vemos ação de Deus escolhendo um rei. Nós vemos sucessão, né, de reinado. Salomão fracassou pra caramba. Salomão espiritualmente fracassou muito. Nós vemos os reis de Judá. Só teve rei complicado, difícil de lidar. Por quê? A partir desse processo de reino, o homem passou a escolher os seus próprios reis e foram reis malignos. Nós temos Acabe, por exemplo. Não foi Deus que escolheu Acabe. Essa questão foi perverso. Desculpa até a minha ignorância, mas vamos supor, escolheu segundo o coração de Deus, né? Porque Deus escolheu ele, né? Mas Deus também sabia também, né, das falhas que ele ia ter. Claro, com certeza. Como Deus sabia muito bem. Mas Deus também sabia que ele seria ímpio. Não, Davi tinha algo diferente. Tem a ver com o coração também. Porque o coração dele. Não necessariamente, porque, por exemplo, a gente faz um paralelo com, por exemplo, vou voltar aqui. Jacó foi escolhido por Jacó era mentiroso, treinador. Só que Deus, ele amava Jacó. Amei Jacó, mas rejeitei Esaú.
É isso. E Isaú podia ser tudo, tudo da ótica divina. Mas Deus escolheu um cara que era mentiroso, é um cara que enganava. Deus quando a gente vê, pô, esse cara aí, pô, esse cara não vale nada não, cara. Mentiroso. Não, mas Deus escolheu esse cara aí, né? Pra ser o quê? Pra trazer a sucessão, né? Tipo, da promessa divina que fez Abraão. Mas Deus escolheu aquele cara ali, esse Jacó, que era mentiroso e enganava, e o cara, tipo assim, não valia nada. Pô, a gente pega Sansão, Deus podia escolher qualquer um, mas escolheu Sansão, mulherengo, cara meio perturbado, já briga com todo mundo, matou 1000 homens com a queixada de boi, aprontava, aí revelou o segredo pra mulher lá, pra um dela, não aquela mulher que ele caiu, Dalila, cara. Deus escolheu aquele cara, no final das contas, ele preso na Pilatos, e Deus ainda dá força para aquele homem para matar os filisteus. Então nós vemos que Deus ele age no improvável, ele escolhe pessoas que a gente nem sabe. Às vezes é aquela pessoa que ele escolheu, e a gente olha pela aparência. Agora, quando a gente fala que Deus escolhe segundo o coração, ele escolheu um monte de segundo o coração dele. Abraão mentiu várias vezes. Mas ainda que seja nesse ponto que o senhor falou, né, Deus conhecia o coração dele, a questão é que quando a pessoa fala que Davi é um segundo coração de Deus, a pessoa só pensa nesse ponto. Nessa questão, então o coração de Davi era íntegro. Não. Quando o texto diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, está querendo dizer que era segundo os planos a vontade dele. Porque a palavra que eu faço lá, né, é Levinu, segundo o meu coração, é de sentimento, não é, tipo assim, é escolha própria, porque a palavra leve aqui, vem de coração também, mas também traz o sentimento de escolha, né? Como se fosse liberdade para escolher. Porque a palavra que é leve, pô, nem coração, a palavra que refere é ventre, né? Porque o coração do judeu ficava aqui, né? Então o ventre, né? O ventre. Então aqui está todo o sentimento, por isso que a palavra ventre aqui, porque é por isso que fala que o intestino é o sino do cérebro, né? Onde fala que o intestino é o sino do cérebro. E a palavra que vem de intestino, vem de ventre. Então, quando o hebraico fala da palavra segundo o meu ventre, segundo o meu coração, vem do seu segundo, a sua escolha. Quando você pensa, porque na visão hebraica, a mente e o ventre eram uma só. Então, parece que era uma questão mais lógico-intelectual, né? Não um coração, né? Onde se refere ao esse coração, o sentimento ali de amor. Davi vai me amar, Davi vai se arrepender. Não é isso, é escolha própria. Porque Deus, ele tem livre-arbítrio, ele escolhe o que ele quiser, ele escolhe. Ele pode escolher um rei para ajudar o povo, ele pode escolher um rei para abençoar o povo. Assim ele já fez, levantou os assírios, o povo pagão adorava a divindade para arrebentar com Israel. Agora o que Deus fala, eu escolhi o meu servo Ciro. Pô, Ciro era idólatra, Ciro não valia nada, mas Deus fala, meu servo Ciro, porque tudo coopera com a vontade de Deus. Também de Davi, refletindo também, Davi é um camarada íntegro, né, tal, ele se confessava, se derramava e tal, mas também no caso do pecado de Betseba também, ele levou. Se não fosse Natan, um profeta para poder exortar ele. Não, detalhe. E ele queria matar o homem, ele queria matar o homem da parábola. Esse homem deveria ser morto. Pô, o cara nem se tocou. Aí Natan, como você vai matar? Esse homem é você, cara. Esse homem é você. Aí Natan contou uma parábola. É isso, o que Davi falou, se fosse comigo, matava esse homem. Essa questão. Aí Natan falou, cara, meu querido, esse cara é você. Aí bate aquele choque, pá! Areia na cabeça, cara, um soco na cara. Você ouviu falar, não, mas Davi tal, no coração de Deus, porque ele era íntegro e tal, aquela coisa toda e tal. Mas essa aí do pecado do Betseba Seguro. Então, por que na Bíblia Sagrada só tem vilões? Acabou. O herói é Deus. Na Bíblia não tem heróis. Herói é Deus. Tem vilão, Deus escolheu só pecador. Eu tava lendo recentemente, né? Samuel, acho que é a história da dele, né? Aí, todo o respeito que ele tinha por Saul, né? Eu fiquei pensando assim, cara, será que isso não era coisa da cabeça da Davi? Não, porque Deus já tinha abandonado o cara, e ele ficava, não toca no ungido do Senhor, não toca no ungido do Senhor, tal. Aí até quando eu acho que mataram Saul, chegaram para dar notícia pra ele matou os caras. Ele matou
O informante que fez. Bola pra caramba. Não, Davi vacilou com os filhos dele. Davi vacilou muito. Muito. Não é à toa que um matou o outro por causa disso. Porque assim, na época que o irmão ele teve estuprou lá a irmã, era pra matar o filho. Só que o que ele fez? Poupou o filho, era pra matar o filho. Só que o que aconteceu? Aí depois os irmãos entraram em pé de guerra, mataram o outro. Davi guerrou contra Absalão, matou com uma catástrofe. Por quê? Davi vacilou, gente, porque ele é ser humano. Ele também era um homem que dependia da graça de Deus. Porque a Bíblia é feita de graça de Deus. Todos os homens da Bíblia Sagrada foram dependentes de Deus. Porque a Bíblia Sagrada não é feita de heróis, é feita de vilões, pessoas que eram ímpias, mas que Deus, pela graça, Ele fez com que eles conhecessem a glória de Deus e manifestassem a glória de Deus, mesmo sendo caído pecador. Então, até hoje, a graça permanece. Tanto no Antigo e no Novo Testamento, a graça ainda é visível, né? Então a gente fala que estamos no período da graça. Não, a graça sempre existiu. Deus foi gracioso com Abraão, com Jacó, com os patriarcas, com Moisés. Deus ele foi gracioso com todas as pessoas. Então, na Bíblia Sagrada, os homens que foram revelados ali foram pessoas falhas que erraram. Agora, Deus ele nunca erra, nunca falha. Deus sempre foi Deus imutável. Então, isso conforta, né? Porque muitos a gente quer ser padrão, né? De vida cristã. Mas a gente olha na Bíblia, homens, cara, falhos, pecadores. E nós não somos melhores que eles. Nunca seremos. E fomos chamados de santos na terra. Que a Bíblia diz que eles nem foram dignos de pisar na terra. Então, isso mostra que em nós, né, habita, né, o pecado e reside em nós. Então, continuando, aí acontece essa cagada no céu. Então, depois o que Deus faz, começa o processo de criação do mundo. Aí, esse processo vem de uma sucessão de coisas boas que Deus faz. Então, nós vemos que em Gênesis 1, a terra que era sem forma e vazia. Então, ele vai dizer, né? Ele vai dizer o que? Bereshit bara Elohim. Bara Elohim. O que quer dizer isso aqui, ó? Bereshit, ele vai dizer, né? No princípio criou Elohim. Esse termo bará só se aplica à realidade do mundo. Deus, ele vai criar um outro tipo de criação a partir do nada. E esse bará tem relação a que não existia nada antes, mas passou a existir. E os teólogos antigos vão definir essa parte como, até o São Jerônimo vai definir essa parte como o ex nihilo, que é criar algo a partir do zero. Então, eu vou criar algo novo. Kainon, novo, no grego. A palavra refere, vou criar algo a partir do zero. Eu vou fazer algo bonitinho, perfeito e bom. Então, nós vemos que durante a criação, o que Deus vai dizer, por exemplo, no verso, acho que é o verso 12, ele vai dizer o seguinte: olha, o que eu fiz é bom, é bom, é bom, é bom. O que Deus fez é muito bom. Então, quando Deus vai criar a raça humana, nós vemos um processo de que tudo que Deus faz é bom. Por quê? Porque Deus, ele é bom na sua essência. Deus, ele é toda a bondade. Então, quando ele vai fazer algo, é algo que não há distorções. Porque o que Deus cria é algo perfeito. É algo que é imaculado. Mas nós vemos que nem tudo dura para sempre. No processo criacionário, nós vemos Deus criando o que? As águas, aqui é algo bonitinho, branco, a terra, os animais, o ar, enfim, Deus vai criando todas as coisas. Então ele chega onde? No homem, que acho que é no capítulo 2, vamos dizer aqui. Então ele vai dizer, né, que depois que ele completou todas as coisas, aí que acontece o quê? Aí vem a coroa da criação. Quem é a coroa da criação? É o homem e a mulher.
Então ele vai dizer o seguinte, né? Que quando ele completou, ele preparou o terreno, tá, agora está na hora de criar a raça humana. Então ele vai criar as primeiras pessoas a conviver na terra. Está escrito na sua misericórdia, travando pra caramba. Tem que formatar isso aqui, né? Então, eu vou pular aqui na apostila aqui, eu não vou ler a apostila de vocês. Então, cadê aqui, vou achar aqui, tá, é no verso 6. Quem pode ler Gênesis aqui, o verso 6 e 7, para a gente ver bonitinho. Gênesis 2, versos 6 e 7. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito uma alma vivente. Então, até aí. Então Deus, ele formou o quê? O homem do solo. Olha só que interessante. Quando Deus cria a raça humana, a palavra hebraica, o famoso paralelismo, ele tem todo o sentido possível que você bem compreender o texto. Então ele vai dizer que o homem foi criado a partir do quê? O ser humano a partir da poeira. Só que eu acho muito estranho a palavra pó. Porque a palavra pó não pode ser aplicada aqui, porque pó é algo que é poeira, né? É barro, né? É algo que é feito de grãos. Mas a palavra que aparece aqui é que Deus, ele cria o homem, a palavra é Ha-Adam, Adamá. O que é Ha-Adam, Adamá? Então, Deus, ele vai criar o que? Um homem. Adamá é argila. Adamá, vou explicar para você, um termo mais técnico. É como se fosse, caísse uma chuva, depende se você viu aquele barro vermelho, fica lamacento, você pode até modelar alguma coisa, é isso. A palavra vem de argila. O termo correto desse texto deveria que Deus criou o homem a partir da argila do solo, porque a palavra modelar aqui é que ele começou a modelar o homem a partir de uma terra molhada. Uma terra molhada. É uma terra que pode ser manipulada. Então ele vai criar o homem a partir da terra que está molhada. Então quando ele criou o homem, ele vai dizer o quê? Eis que faço o homem, façamos o homem como a nossa imagem e nossa semelhança. A palavra ali que aparece, a palavra aqui, ó, opa, errei. Essa palavra aqui, ó, Tselen e Demut. A palavra aqui é Tselen e Demut. O que é isso? São sinônimos. Ele vai dizer, ó, eu crio um homem, a nossa imagem é a nossa imagem. Parece uma redundância, uma redundação, não fala certo? Parece um silogismo de palavras que traz um sentido duplo, é como se fosse uma confirmação. Ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, Tselen e Demut, nossa imagem e semelhança. Agora, o que esse texto quer dizer? Porque o homem foi criado à sua imagem e semelhança. O que isso quer dizer? É forma? É a cara de Deus? Deus não tem rosto. Quer dizer, Deus, só Cristo agora é o Deus encarnado. Mas antes nessa parte aqui, Deus era Espírito. Então, o que define o homem como imagem e semelhança de Deus? Existe um argumento chamado argumento antropológico. Isso aqui é a teologia, que define a seguinte coisa como imagem e semelhança. Primeiro, o que define imagem e semelhança de Deus? A primeira coisa é a inteligência. Segunda coisa é a afeição.
e depois vontade. Então Deus criou o homem com vontade. Ele não criou nenhum robô, o cara criou aquele walking dead zumbi igual um doido. Deus não criou o ser humano como se fosse um robô ou uma máquina, mas ele criou o homem com inteligência. Eu posso refletir o que é certo e o que é errado. Eu posso nomear nomes de animais, como Adão foi criado para dar nome de animais, também para cuidar da criação. Afeição, eu posso sentir raiva. Agora, o ser humano não sente raiva, amor, o cara é estranho, o cara é psicopata, o cara não sente nada. Então, o ser humano comum, ele sente afeição, raiva, amor, enfim, e vontade. Como tem vontade, ele pode escolher coisas, ele pode fazer o que é mal, ele pode fazer o que é bem, vontade. Então Deus criou o homem com esses 3 aspectos que definem o que? A tríplice característica do caráter divino. Podemos chamar de atributos comunicáveis, porque Deus comunica isso com os homens, sendo que o homem, ele carrega a imagem de Deus. Os anjos não têm essas 2 coisas que os anjos não têm. O anjo só tem inteligência. Os anjos não têm afeição. Se nós compararmos nós com os anjos não conseguem refletir aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Por exemplo, se Deus mandar um anjo acabar com toda uma população, ele vai fazer isso sem pensar 2 vezes. Agora, se o homem fazer, vai perguntar a Deus se isso de fato pode fazer isso. No caso de Moisés, Deus queria acabar com o povo, só que Moisés, ele teve a capacidade de refletir: Senhor, tira meu nome do livro da vida, mas não faça isso. Então, Moisés, ele é humano. Agora, o anjo não. Tanta pena de Moisés. Agora o anjo não, por exemplo. Sofreu tanto e não entrou, né? Nós vemos o caso de um anjo que acabou com 100 mil anjos, com 100 mil homens na cabana. O anjo matou 100 mil homens. Deus mandou, vai, acaba. Matou 100 mil pessoas de uma noite por dia. Agora, se fosse um homem, eu falei: Senhor, por quê? Por quê? Ia questionar. Quando Davi pecou também. O anjo chegou. 7 dias, 7 anos. Foi. Agora, porque os anjos está para obedecer à vontade divina. Já o ser humano, nós obedecemos a Deus, mas nós temos uma coisa, temos afeição. Podemos questionar Deus, Senhor. Embora que Deus ele não erra, mas assim, nós podemos perguntar, questionar Deus. O anjo não tem essa capacidade, que só o homem tem. Então, qual é a diferença de nós para o anjo? Que nós carregamos essas 3 coisas, e o anjo não tem 2 delas. Então são criaturas e seres diferentes, né? São seres diferentes. Então, por que estou falando isso? Para nós entrarmos na questão do mal. Aí, o que acontece no capítulo 3? Aí começa a tragédia humana, a origem do mal. Nós vemos uma sementinha sendo plantada ali no Éden, e quem aparece ali é o cabrunco, Satanás. Satanás aparece ali. Então, o que vai dizer o verso primeiro? Que a serpente era mais astuta de todo o jardim. Eu acho muito estranho a palavra serpente aqui traduzida, porque seria um certo tipo de anacronismo. A palavra que define aqui a palavra serpente, vem essa palavra aqui, que define um outro tipo de criatura, que não é víbora, serpente, não se refere a esse tipo de criatura. A palavra que aparece aqui, Nahash. O que é Vanahash? Parece uma criatura dracônica, né? O sentido que traz aqui é uma criatura que se difere da serpente, que se assemelha à serpente, mas não é uma serpente. Nahash pode ser usado em vários aspectos. Dragão pode ser usado como uma criatura monstrenga, ao mesmo tempo que seja monstrenga, é uma criatura diferenciada. E a nossa Bíblia traz como serpente, como se fosse uma cobra. Não é cobra a palavra que aparece aqui. O que aparece aqui é Nahash. Nahash se refere a um tipo de criatura. Por que eu falo isso? Temos que voltar um pouquinho atrás. Por que a mulher não se surpreendeu quando viu essa criatura falar? Se fosse hoje, você está no seu quintal, de repente seu cachorro começa a falar contigo. Eu tô nem um maluco, né? Eu tô esquizofrênico, tô vendo coisas. Eu ia perguntar. Agora,
a mulher não se surpreendeu quando uma criatura falou com ela. E por quê? Havia algo diferente no Éden, sendo que a mulher podia ouvir criaturas, poderia ouvir seres, e eles não duvidavam. Poxa, a serpente, foi a serpente que tu me deste. Pô, como o cara maluco vai falar com uma serpente? Então a gente vê que nesse tempo aqui não é o tempo igual que a gente vive hoje, né? Então não era uma serpente, porque a Eva conseguiu ouvir um bicho falar, porque a Bíblia diz que não era um demônio. O demônio veio depois, aí que começou a despertar que havia uma força maligna por trás daquela criação. Mas aqui o que a mulher fala, Senhor, foi a serpente que me enganou. Poxa, mas ele não sabia quem estava por trás daquilo. Mas a serpente que engana a mulher. A gente sabe hoje quem estava por trás daquilo ali. Mas o que causa espanto é que Eva não duvidou. Poxa, tem uma cobra falando comigo, pô. Parece que tomou um chamágico. Não, porque talvez eles tinham uma forma intelectual de até ouvir animais. É isso que dá para entender, que eles conseguiam se comunicar com outro tipo de seres. Então, com animais ou não. Então eles podiam se comunicar com isso. Então isso traz que eles poderiam falar com animais. Então, porque isso traz remete, né, que o homem naquela época eram homens diferenciados, que não podemos talvez quantificar, também explicar, porque hoje vivemos uma outra realidade, né? Então tive um afastamento. Então o que vai dizer, e a Nahash era o quê? Era a mais astuta de todo o jardim. Então eu achei estranho, era a mais astuta, era um ser astuto. Então ele começa o quê? A trazer distorções da realidade. E quais são essas distorções? Olha, rapaz, por acaso Deus disse que para vocês, que quando vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer? Cara, pode ser bobo, vocês não vão morrer não. Quando vocês comerem, será o contrário, vocês serão como Elohim. E a palavra lá, serão como Deus, no original vocês serão como deuses, vocês serão como divindades, assim como Deus é, conhecedores do bem e do mal. Porque o termo que utilizaram serão como Deus. Não, o termo certo vocês serão como deuses. Adão e Eva seriam eles como divindades, conhecedores do bem e do mal. Então aí o homem começou a balançar. E a partir desse processo do conhecimento do mal, o homem começou a despertar o interesse de comer do fruto. Então o que fez? A mulher comeu primeiro. Depois o homem gado, né? O homem manipulado. Aí a mulher deu o fruto para o homem e o homem comeu. Agora, a gente pode atentar o texto bíblico aqui, né? Repara só, quando a mulher comeu, ela não se viu nu. Mas quando Adão comeu, aí sim que teve um despertar. Tipo assim, a mulher comeu primeiro, só que a mulher não se viu afastada de Deus. Mas quando a mulher deu para o homem, parece que deu aquele despertamento. Né? Por quê? Porque o homem era o cabeça. Né? Então, a partir do homem, dele comer do fruto, ambos cairiam de forma igualitária, porque são uma só carne. Desde o Éden era uma só carne. Então o homem era a cabeça. A ordem foi para Adão, não foi para a mulher. Então, não é à toa que quando Deus perguntou, exatamente. Aí quando Deus perguntou para a mulher, ela foi a serpente. Quando perguntou para Adão, ela foi a mulher que tu me deste. Então, só que estava todo mundo errado. Então, não tem ninguém certo ali. Aí o que acontece? Aí que vem o despertar do mal. Então, nós vemos que quando Deus ele vai visitar o homem, ele tem a primeira consciência de nudez. Eles estavam nus. Nudez é pecado, mas o conhecimento da nudez, ele tornou-se impuro. O que ele fez? Nós vemos que nesse tempo, eles não tinham consciência de nada, mas ele de forma como aquele imã, quando ele viu Deus vindo, eles se esconderam. Como assim? Como que eles se esconderam? Parece que foi algo instintivo, né? Parece que automaticamente eles se esconderam. Então Deus foi visitar ele no jardim e eles se esconderam de Deus. Isso foi questão automática. Eles nem pensaram, se esconderam. Então ele disse: Adão, onde vocês estão? Olha, eu tive medo, eu me escondi, pois estava nu. Ele perguntou, né? Mas quem disse para vocês que estavam nus? Quem disse? Aí começa o processo de indagação que Deus faz para Adão e a mulher. Aí vem a culpa, não foi a serpente, não, foi a mulher. Então o que Deus faz, Deus ele expulsa eles do jardim.
e eles são expulsos e são separados por Deus, e Deus ordena eles a não comer do fruto da árvore da vida. Se tivesse comido, estariam lascados, nem havia chance de redenção. Então Deus vai ocultar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós vemos que a origem do mal teve um princípio bem fundamentado. Então nós vemos que a fé cristã consegue responder de forma satisfatória de onde veio o processo do mal. Então o que aconteceu? Depois da queda, o homem foi afastado, a terra foi amaldiçoada, a mulher foi amaldiçoada, até a serpente foi amaldiçoada, pois andarás pelo ventre. Aí sim. Será que nessa parte que se liga a cobra, né? O que? Porque antes ela não andava desse jeito. Depois você diz, por tua causa maldita, andarás rastejando pelo ventre, né? Comerás pó por resto da sua vida. O que é pó? Coisas mortas, porque cobra para comer, ela mata coisas para comer. Então ela come pó por resto da sua vida. Então desamaldiçoar com serpente, né? Até entendo porque desamaldiçoou, né? Porque naquela época não tinha uma revelação direta do diabo. Ninguém sabia que o diabo existia. Os judeus só foi descobrir que o demônio existia quando estava em cativeiro babilônico. Isso foi 700 anos antes de Cristo. Então, nem sabiam. Eles achavam que as forças do mal eram anjos também, que era serviço de Deus. Então, na visão deles, nem acreditavam, eles nem sabiam que havia um demônio, forças malignas. Então, havia essa revelação básica que Deus, porque Deus respeita a história e Deus não revela tudo num tempo oportuno. Então, a serpente era diferente, de fato, né? Aí ela passou a rastejar e começou a comer comidas mortas. É isso que ele faz. A cobra mata para comer. Ela mata para comer. Então, desamaldiçoa, né, a serpente e amaldiçoa dessa forma. Então, o que isso aconteceu conosco? Primeiro, nós herdamos, chamamos na teologia, chamado de culpa herdada. Culpa herdada. O que é culpa herdada? Vou dar um exemplo prático. Quando Cristo ele morre para os nossos pecados, ele morre para os nossos pecados, mas ele anula o pecado original. Porque o pecado original ele se desdobra a outros pecados. Então, quando Adão pecou, nós herdamos a culpa adâmica. Por quê? Adão era o que? Representante. Adão era representante da humanidade. Agora, olha o que o cara fez, né? Pô, o sujeito, ele caiu em pecado, mas condenou toda a raça humana. Depois que ele gerou filhos, nós vemos o quê? Que Adão e Eva caíram, depois geraram filhos, depois que a queda aconteceu, aí que começou o quê? A catástrofe, o regresso da humanidade. Esse regresso, nós vemos na Bíblia Sagrada que foi um efeito de cadeia, o afastamento direto de Deus. Nós vemos, por exemplo, em grau maior, que quando Adão e Eva, eles caem, o que eles fazem, eles já têm filhos. Olha, e Adão e Eva geraram filhos, aí dá um salto para quê? Não sei se é Gênesis 4, 5, que relata a origem sobre a história de Caim e Abel, 4 ou 5? Gênesis 4 ou 5 que fala sobre Caim e Abel? 4. Então, aí começa a primeira catástrofe, que é o primeiro homicídio. Então nós vemos que o Caim e Abel já nasceram para a inclinação pecaminosa. Então nós vemos que eles começaram a ter uma falha genética, né? Porque o pecado, além de ser espiritual, é genético. Então Adão regrediu fisicamente e espiritualmente. Se lembra que o Ted disse na teoria sistemática, mute, no dia que vocês morrerem, morrerás. Ou seja, vocês irão morrer fisicamente e morrer espiritualmente. Então, o homem morreria duas mortes: o afastamento direto de Deus e o afastamento espiritual
de Deus. Então, por isso que quando eles falam, né, no dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrerás. Mude, vocês morrerás. Irão morrer 2 vezes. Fisicamente, espiritualmente. Então, aí quando Adão e Eva têm filhos, eles têm Caim e Abel. Aí que começa o que? O primeiro homicídio. Agora, Caim quer saber como que Caim, ele começou a nutrir um sentimento de orgulho sem nem conhecer a palavra orgulho. Como que Caim, ele começou a alimentar esse desejo de matar seu irmão, sendo que ele nunca ouviu falar de homicídio. Parece que ligou uma chave na mente dele que fez com que ele inclinasse para fazer o que é mal. Do nada. Inveja. Agora, como que surgiu a inveja? Porque a gente vê, tipo, por exemplo, uma criança, hoje em dia, a criança desde pequena já sabe mentir, mesmo não sabendo que é mentira. Como? Como é isso? Porque ela nasce com uma falha espiritual que é uma falha adâmica. Você fala, eu já vi criança, desde pequenininha, às vezes, assim, não tem esse sentimento de orgulho, de inveja, porque às vezes vê seu amiguinho com um brinquedo que é teu, mas você tem um ciúme. Ou uma criança que mente, a criança já nasce com isso, com essa predisposição para pecar. E Caim e Abel foi a mesma coisa. Então eles já nasceram já com esse instinto pecaminoso, graças a esses queridinhos Adão e Eva. Né? Então o que faz? Então nós vemos que quando Caim vai oferecer seu sacrifício a Deus, parece que Deus ele aceita, mas aceita mais de Abel. Então ele começa a nutrir o sentimento de inveja. Ele começa, até Deus da vida, olha, Caim, cara, irmão, a pluma, irmão, que precisa pluma. Se você não tomar cuidado, o pecado já das portas. Só que o amiguinho, né, nutriu o sentimento de orgulho. Então, aí no dia seguinte, ele está no campo com seus irmãos, com seu irmão, e fala, olha, então, aí chegou, agora o que ele disse, olha, vamos para o campo comigo. Vamos para o campo comigo? Vamos lá. Aí ele vai e mata o seu irmão. Né? E a palavra lá, né, harag, que parece que matar, a palavra matar está no sentido de uma morte impulsiva, né? Porque a palavra matar tem vários sentidos no termo hebraico. A palavra lá, ele, harag, matou, né? É como se fosse com raiva, de repente de forma impulsiva, tum, entendeu? O cara sanguíneo, ele está com raiva, ele quer fazer justiça com as próprias mãos, vai lá e pum, e mata o cara ali, e depois ele vê, cara, que burrada que eu fiz, não deveria ter feito aquilo, cometi um pecado, um crime. É um brinquedo de uma criança, você não fica com raiva de você, que é tipo... Agora, da onde veio isso? Você não ensinou isso, porque a criança precisa também de Cristo, a criança precisa. É claro, se uma criança morresse, ela vai para o céu, porque a criança mesmo, né, não tendo a consciência do pecado, o pecado está nela, é fato, né? Ela não pode saber o que é pecado, mas o pecado está dela. O pecado só é pecado definitivo quando há consciência. Por isso que a criança vai para o céu. Então a criança, ela peca, mas ao mesmo tempo não tem consciência de pecado. Ela não sabe, né, diferenciar do certo e errado, mas tem algo que rege dentro dela, esse senso, né, de inclinar para pecar. É um fato, né? Isso é inato em qualquer tipo de criança. Por quê? Como isso acontece? O que explica a palavra de Deus. Não é a filosofia, não é outras religiões, mas a Bíblia diz que houve um momento, né, que a primeira criatura caiu e condenou toda a criação ao longo das eras que conhecemos como a culpa herdada. Todo mundo caiu. É o que Paulo fala. Olha, irmão, não tem ninguém inocente não. Todos pecaram e estão destruindo da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há nenhum que você quer, nenhum. Todos pecaram e estão destruindo da glória de Deus. Aí Paulo fala depois que somente por meio de Jesus podemos ser justificados desse pecado, dessa culpa, né, que não será sanada aqui, só na eternidade. Então, ao mesmo tempo, né, estamos nesse corpo de pecado e ao mesmo tempo nós somos regenerados. Então, isso é um paradoxo da teologia, e até os luteranos vão dizer, né, a partir do Lutero vai formular essa ideia, que ele vai usar esse termo aqui, né, justo et pecador. Ao mesmo tempo justo, pecador. Então, a gente, né, vive nessa dicotomia, né, ao mesmo tempo justo e pecador. Então parece um paradoxo, né, que somos pecadores
ao mesmo tempo somos justificados por Cristo. Então, até mesmo por ser cristãos, nós ainda carregamos essa falha, né, moral. Só iremos ser curados quando nós pegarmos nosso corpo glorificados. Aí sim nós vamos estar livres, seremos curados para sempre e vamos conhecer o mal e bem, mas seremos incapazes de fazer o que é mal, porque estaremos curados, perfeitos. Então, por que Deus não já nos tirou desse mundo? Não, estamos no processo ainda da glorificação. Aí que entra outra pergunta. Então se Deus, Ele sabe, né, o fim de todas as coisas, por que Ele permite que as coisas aconteçam de ruim no mundo? Nós temos que compreender a seguinte coisa, que a mente divina não é igual a nossa. A gente vive nesse tempo aqui que ele é apenas um fragmento de tempo, que a gente vê tanta maldade no mundo, que sempre houve maldade. A gente sempre pergunta, Senhor, quando tu vai arrebentar com esse mundo aqui? Porque nossa mente é pequena. Por que Deus permite que criança morra de câncer e tal? Culpadão. Agora, culpa Deus não. Aí fica outra questão, Deus podia acabar nesse momento com o mal? Podia. Por que Deus não faz? Deus não faz porque nós iríamos juntos, é fato. Nós iríamos juntos com toda a raça humana. Então, agora imagina só, Deus no céu, meia-noite, desse dia, eu vou acabar com a raça humana. Quem ia sobrar? Ninguém. Eu e você, ninguém, nada, ninguém, nenhuma ia sobrar nesse mundo. Nada. Então, se Deus resolvesse acabar com o mal hoje, eu e você não estaremos aqui. Porque nós somos justos, mas somos pecadores. É um fato, né? Então, por que Deus não acaba com o mundo? Porque estamos aqui. É isso, é fato. E falta o processo ainda do cumprimento divino, né? Chamado de causa. A causa primária foi a criação. A causa secundária está no processo ainda de Deus estabelecer o seu reino. Isso requer tempo. Porque na mente divina, isso também é uma aula de sistemática, né? O passado e o presente e o futuro são a mesma coisa. Quando nós olhamos para Gênesis, acho que é 1, Deus diz, e o sétimo dia Deus descansou. E essa parte aqui, sétimo dia, aí levanta o adventista, tá vendo? Guardar o sábado. Não, é isso. A palavra Shabat, a que se refere a finalizar. O que é finalizar aqui, né? Que quando Deus criou toda a criação, o passado, presente e futuro já são estabelecidos. É isso. Por isso que Deus descansa. Olha, faço tudo. Eu já faço todas as coisas. Já criei a raça humana. Já criei tudo. Agora eu descanso. Ou seja, está escrito. O passado, o presente e o futuro já estão escritos. E quando a gente dá um salto para Apocalipse 22, vai dizer, está feito. Olha, está aí. Está feito. Está pronto. As coisas já estão feitas. Mas peraí, João tinha acabado de fazer a visão. Deus fala, já está feito? Está feito. Para Deus está feito. Para a gente não. Para a gente é porque a gente vive no processo. Ainda do processo da Canaã celeste. Isso na teologia bíblica é conhecido como o já e ainda não. Ou seja, estamos aqui e ao mesmo tempo nós não estamos. Ou seja, estamos no céu, ao mesmo tempo não estamos, porque temos que passar pelo processo. O processo da glorificação. E por que Deus não destrói esse mundo? Porque nós estamos aqui. Porque Deus, se o Pai ele sai do seu trono e falar, vou arrebentar com esse mundo, cara, vamos orar a Deus para que Deus tenha misericórdia de nós, porque o Pai, o Eterno, vai olhar em nós, né? Essa marca de pecado, Ele não vai poupar ninguém, né? Então, assim, eu vejo crente falando, Senhor, por que o Senhor não julga esse mundo? Mas vamos juntos. Mas vamos juntos, vamos pro pacote, né? Vamos pro pacote. É fato, né? A criação também. A criação vai pro pacote. Então, Deus tem os seus processos, né? Os seus processos da forma como. Então, nós temos que ter paciência. É paciência. Se ele não voltou até agora, o motivo ele tem. É um fato. Né? Agora, então, o que interessa para Deus? O mal existe. O mal é presente. Então, para Deus o que interessa é o fim. Não é o processo. Por exemplo, nós vivemos nessa realidade física de passado e futuro. Aqui é a nossa pequena existência. Aqui tem todas as eras da humanidade. Não sei quanto tempo o mundo tem. Pode ter. Eu não sou da Terra jovem, não. Eu creio que já tem milhões de anos.
Me perdoe. Você crê? Eu também. Pô, Eu também. Creio que a Terra tem 6 mil anos, coisa do puritano James Hurst. Você é coisa de... eu não concordo não. Porque é uma ideia antiga, né? Porque a palavra que fala sobre os dias que Deus cria, a palavra Yom, é um dia indefinido. Então não tem como explicar que dia é aquele. É um dia que, tipo assim, é da perspectiva de Deus, não do homem. Porque de Deus pode ser diferente. Do homem, vivemos num constante fluxo do tempo. Então, eu creio que até aqui o universo tem bilhões de anos. Mas respeito quem pensa que tem 6 mil anos, mas enfim, não consigo engolir. Mas... Então, aqui temos toda a nossa existência. Digamos que a raça humana, não vou colocar aqui, né? A Terra, enfim. Digamos que a nossa existência de humanidade tem 100 mil anos, vamos dizer assim, 100 mil. Alguns vão dizer, né, como tem 6 mil anos. Não, acho que tem mais tempo. Porque antigamente o homem vivia muito tempo, né? Você pega, né, Adão, Matusalém, 900, 500, 600 anos. Se a gente pegar e fazer um cálculo de tempo, é muito tempo. Alguns vão dizer 5 mil anos. Não. Pô, se a gente pegar a linha temporal de Adão até Noé, ninguém sabe quanto tempo se passou, né? Há uma incógnita de tempo ali, né? E os caras viviam 1000 anos, 900 anos. Nós vivemos na genealogia um monte de gente que morreu. Então, se passaram milhares de anos. Então, bota aí, 100 mil anos de existência da humanidade. E nós estamos aqui, ó, nesse pálido presente que nós viemos só isso aqui, não viemos só isso aqui, ó. Nesse tempo aqui, nós questionamos a Deus o porquê do mundo ser aqui hoje. Parece um pouco ilógico, mas porque nós só conhecemos essa realidade. Agora, quando nós olhamos para a realidade divina, Deus vive numa intimidade constante. O que importa para Deus não é esse processo aqui, para a gente importa, mas para Deus o que interessa é o destino final aqui, ó. Deus já olha para o novo céu e nova terra. É isso que interessa para Deus. Então, aí a pergunta por que nós existimos nesse mundo? Porque temos que ver esse processo. E quando chegarmos aqui, nessa realidade aqui, não vamos perguntar a Deus, Senhor, por que Ele permitiu isso? Quando nós estamos com Deus, tudo fará sentido. É um fato. Tudo fará sentido. Enquanto estamos aqui, parece que as coisas não encaixam. Deus é bom, mas permite que os justos sofram. Como assim? Parece um paradoxo, mas é um paradoxo. Mas quando nós chegarmos aqui, Deus sabe que nós não teremos resposta. E nós, o que vai ser suficiente para nós é que todas as coisas estarão descortinadas para a gente. Tanto para ímpios, quanto para os santos que receberão seus corpos glorificados. Os ímpios vão dizer, nós merecemos. E os ímpios vão dizer, é pela graça. E todas as coisas serão esclarecidas. Então, aí os ímpios vão reconhecer que há maldade em seu coração. Que vai reconhecer que eles merecem ir para o inferno. E os justos vão dizer, Senhor, agora as coisas faz todo sentido. Então, quando chegarmos na eternidade, vamos ter clareza total de que todo o processo de mal que nós passamos, o processo de mal do mundo, ele se redundou para a glória de Deus. Por que Deus não responde? Deus não nos responde porque acontece algo nas nossas vidas, porque Ele sabe que naquele dia Ele já nos vê assentados na região celeste. Como diz Efésios 1, que para Deus nós já estamos assentados na região celeste. Ele já nos vê lá. A gente remete lá em Apocalipse, quando João viu incontáveis de número de pessoas de todos os povos, tribos, nações. Agora, João viu alguma miragem, algum holograma? Não. Ele viu pessoas reais, pessoas que existiram. Ele viu eu e você lá, naquele grande dia. Então, Deus não criou um holograma ali, é um futuro hipotético. Não. Quando João viu povos de toda a nação, povos, línguas, ele viu cada um de nós já ali naquele grande dia no trono de Deus. Parece meio loucura, mas é um fato. Então ele já nos vê lá sentado. Então, por que Deus não responde? Porque Ele já está lá. E nós estamos aqui ainda. É por isso que muitas vezes Deus não responde coisas que acontecem conosco de ruim,
Porque na visão deles, nós já estamos assentados no reino celeste, já estamos coroados, Deus já nos vê com corpos glorificados. Então, sim, isso é para a gente descansar. É tentar descansar, porque às vezes nem é sempre perfeito. Descansar. Porque a gente esquece. A gente esquece. Só posse. E a gente esquece dessa promessa. A gente sempre tem que ouvir tudo de novo. Adiantar-se, adiantar. Então, temos que tentar descansar nessa promessa. Então, a queda originou muitos malefícios. Você quer olhar a pausa aqui? Aqui é 8h30 a pausa? Então tá certo. Então, o que isso originou? Vamos lá, eu falei de Caim e Abel. Eu sei se mudar aqui. Tá bom, irmão. Eu falei de Caim e Abel. Só vai ter um cafezinho, dá uma pausa. Eu prometo terminar 9 horas de ponto. Que feriado hoje, não. Então, Caim assassinou Abel. Agora, o que podemos ver mais? Vemos, por exemplo, o período noético, vou botar aqui, né? Período cainita. Agora, Caim se arrependeu? Não. Caim, ele fundou uma cidade chamada Enoque. O cara se tornou o maior pagão da história. O cara começou a adorar outra divindade. Ele matou seu irmão, não se arrependeu e, tipo assim, gerou só uma descendência maligna. Lameque é um deles. Lameque não valia nada. É um cara perverso. Então, cainita foi um período de digressão religiosa, onde o pessoal começou a adorar divindades. Também teve avanços científicos, criação de armas, bronze, manipulação de ferro, de ouro. Aí começou nesse período. Não foi tudo de ruim, não, né? Foi também coisas boas. Então, o povo de Caim foi um povo muito avançado para a época, mas eles estavam longe de Deus. Depois, período noético. Aqui começa a engrossar o caldo. Nós vemos que está em Gênesis 6 que o mal começou a dominar a raça humana. E tipo assim, ninguém era dono de ninguém. Sodoma e Gomorra era fichinha para essa época. O mundo de hoje era fichinha nessa época. Então, no período noético, eu acho que era o período mais obscuro da humanidade, ao ponto de Deus querer acabar com a humanidade. Olha só, Deus chegou ao ponto de querer fulminar a humanidade porque Deus estava cansado já de ver tanta malignidade. Isso foi depois do período de Caim, onde ele fundou a cidade. Então nós vemos o que depois? Mais uma rebelião. Depois de que Noé morreu, a terra foi poupada de novo, foi repopularizada, o povo de novo cai no pecado. Nós vemos aqui, ó, Gênesis 6, aí vemos o que? A Torre de Babel. Aqui vemos o ápice da maldade humana, Gênesis 11. E Deus aqui estava paciente, né? Deus só confundiu a Deus, confundiu. Só que os cabras aqui, os camaradas, queriam subir até o céu, irmão. Queria subir até o céu. Não quer chegar, beleza, que a terra é redonda. Não é plana, não. Quem fala que é plana aí, pelo amor de Deus, né? Tem que se converter. Então, a Torre de Babel, eles queriam montar uma torre até o céu. E tinha uns cabras lá que queriam ser igual a Deus, queriam tirar Deus. Os caras achavam que Deus morava no céu físico. Morava literalmente. Só que aí Deus olhou e falou, cara, esses caras são muito abusados, cara. Esses caras estão ousados. Aí o que a Bíblia fala, desçamos e confundamos sua linguagem, para que ninguém entenda a linguagem dos outros. Então os caras de repente começaram a olhar um para os outros, ninguém entender. Aí nós vemos que a digressão da humanidade. Então depois, meu querido, o mundo só começou a fluir. Se a gente pega o período depois, aqui dá um salto. Se a gente pega ao longo do livro, depois dá um pulo para Abraão, no tempo de Abraão, o mundo já estava diferente. Abraão era um exemplo vivo disso, de um cara de uma cidade pagã que adoravam deuses. Ou seja, Abraão era um dos povos que adoravam Deus. A maioria já estavam longe do Senhor, estavam longe de Deus. Então aí Deus tira Abraão de um povo totalmente idólatra. E eram deuses pagãos, eram deuses totalmente depravados. Abraão adorava um deus chamado Ishtar, é um deus sexual. A gente pega, Abraão adorava
chamado, como chama? É uma deusa da lua, esqueci o nome dela. Cara, o nome faz deusa Nana, é uma deusa, né, pagã da fertilidade. Nós vemos também Astarote, que é muito antiga também. Então os caras começaram a criar deuses para si. Astarote é um deus muito antigo. Astarote é um deus mesopotâmico, né? Mesopotâmico, antigo. Adoravam. Tem até não sei se vocês viram um vídeo que encontraram um tablet de argila com canções, né? As deusas. Então, tipo, lá tinha nota certinho, e era o tempo de Abraão. Então os caras começaram a compor hinos a deuses da fertilidade. E a maioria era o deus do sexo, o deus carnais. Então nesse tempo, quando há um salto de Gênesis de 12, que é o período abraâmico, o mundo está diferente. Era o período da idolatria. Então, nesse tempo aqui, o homem já estava longe de Deus. Então, era o processo de que o homem estava afastado de Deus, longe de Deus. Ou seja, eles não aprenderam aqui. Não aprenderam aqui. Consequentemente, o pecado, né, fez com que eles tornassem idólatras, tornassem pessoas afastadas longe de Deus. Vamos na pausa do café, porque o tempo ruge. Tem um cafezinho aqui. Eu cortei o café à noite, senão nem durmo. Pode ser serviço. Então, café à noite. Vamos dar uma pausa, 10 minutinhos, 8h40 a gente volta. Já tem vários problemas de sono. Eu também tenho um pouco de insônia. Insônia, fome, É muito ruim, sabe? Não consigo dormir no calor, consigo dormir nesse calor.